Olá, meus caros alunos, meus caros colegas, estamos aqui mais uma vez para comentar um dos exercícios propostos pelo livro do poliedro, um exercício sobre óptica geométrica, mais especificamente câmera escura de orifício. Você vai ter um objeto colocado na frente de uma câmera, a princípio da máquina fotográfica e do olho humano também. E aí você vai ter então uma projeção deste objeto dentro da câmera escura, que conforme o desenho bem ilustra. O esquema representa uma câmera escura de orifício na qual é colocado um objeto bem iluminado à sua frente. Dentro da câmera, na sua parede posterior, forma-se a imagem de um objeto luminoso. Muito bem. Item A. Qual o princípio óptico que explica a inversão da imagem no fundo da câmera? Ora, meus caros, aqui é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, né? Consequentemente, nós vamos ter aqui o ponto A projetando embaixo, o ponto B projetando em cima, passando pelo orifício O. Então, nós vamos ter a inversão da imagem, conforme foi comentado aqui pela própria banca do poliedro. Tá? Agora, nós vamos verificar no próximo slide o que vai acontecer se a distância do objeto e da câmera aumentar em 200%. Tá bom? Então, olha só, gente. A distância entre o objeto, tá? O objeto e a câmera, que é a A, nós vamos colocar aqui um aumento de 200%, né, nessa distância. O que vai acontecer com a imagem projetada no fundo da câmera? Bom, a primeira coisa que eu queria já salientar a vocês é que o tamanho do objeto não vai mudar, tá certo? E também não vai mudar a profundidade da câmera, tá? Agora é notório, pessoal, se a gente aumentar essa distância demais, cada vez mais essa imagem vai ficando pequena. É isso que ele quer saber. Então, bora para o próximo slide para a gente ver o esquema, como é que a gente resolveu isso aqui. Muito bem, então nós temos aqui um desenho esquemático, né, que fica mais fácil da gente entender, onde O significa o tamanho do objeto, o A significa essa distância que vai ser aumentada em 200%, o B a profundidade da câmera e o I o tamanho da imagem. Perfeito? Dois triângulos congruentes aqui por esses ângulos. Bom, da semelhança de triângulo, porque eles são congruentes nas pontas aqui, nos vértices, a gente pode descrever que o tamanho da base do triângulo O dividido pela altura dele, que é A, é igual ao tamanho da base do triângulo menor, que é o I, dividido pela altura dele, que é B. Tudo bem, base maior, né? Base maior pela altura maior é igual a base menor pela a base menor. Isso aqui é semelhança de triângulo simples, tá? Como eu estou atrás da imagem, gente, nós vamos isolar a imagem aqui. Então, multiplicando em cruz, eu vou ter que I é igual ao objeto vezes o tamanho do objeto vezes a profundidade da câmera, que eu chamo de B, dividido por A, que é esta distância aqui. Tá? Muito bem. Agora vamos lá. O que nós vamos fazer aqui para poder entender e finalizar esse exercício? Nós vamos ter que fazer uma relação entre a imagem inicial e a imagem o quê? Final, porque é ela que vai mudar, não é? Sim, a imagem que vai ser aumentada em 200%, né, Todai? Exato. Então vamos lá. A imagem inicial a gente já fez aqui, tá certo, gente? Ó, ela é OB sobre A. Agora, a imagem final, ela terá um aumento de 200% na distância, tá certo? Então, nós vamos colocar o O vezes o B, ele continua da mesma maneira. Por que o O e o B continuam da mesma maneira? Como eu salientei no slide anterior. O tamanho do objeto, gente, né, e a profundidade da câmera, eles não mudam. Então, continua sendo O e B. Porém, a distância A terá um acréscimo de 200%. Professor, o que é acrescentar 200%? Se você tem uma medida A, quando você acrescenta 200%, você vai fazer mais duas vezes o valor de A. Tá bom? Isso é acrescentar 200%. Você tem um determinado salário, você pede um aumento de 200%, é o dobro dele aqui, né, pessoal? Mais o dobro. O salário mais o dobro. Tá? Maravilha. Então, esse aumento de 200% fica configurado desta maneira. Como a gente tem que somar a distância que já estava, porque veja, 200% foi o aumento, né? Então, quando você tem o aumento de 200% mais o que você tinha, você acaba ficando com 3A. Então, a imagem final ela vai ser OB sobre 3A. E a imagem inicial, OB sobre A. O que nós queremos? Não é uma relação entre a imagem final e a imagem inicial, que é o que o exercício pede? Então, para ter uma relação na matemática, basta você dividir uma pela outra, que é o que eu vou fazer. Eu dividi, então, o OB sobre A, dividido pelo OB, dividido pelo A, mais 2A, que virou 3A. Você sabe que não tem divisão de
fração, né? Não existe essa divisão aqui de fração. Então, o que a gente faz? A gente inverte a segunda, a do denominador inverte e multiplica. Então, 3A passou para cima e o OB passou para baixo. Nessas, o OB vai embora, tá? Posso cortar o OB. E também posso cortar o A e cheguei no 3. Beleza. Agora que eu quero chamar a sua atenção. Então, nós temos que a imagem inicial dividido pela imagem final, ela é igual a 3. Multiplicando em cruz, nós vamos ter que o I0, a imagem inicial, ela é 3 vezes o valor da imagem final. Mas ele não quer a inicial, ele quer a final. Ah, tá, toda. Então, a final ela vai ser o quê? 1/3 da inicial. Ok? É isso aí, turma. Então, a nova imagem ela é 1/3 do tamanho da imagem inicial. Ou, se você quiser, você pode escrever também que a imagem inicial ela é 3 vezes o valor da final. Mas o correto é dizer que a final é 1/3 da inicial. Tem coerência, Todai? Eu afastar o objeto e a imagem diminuir? Tem total coerência, é assim que funciona, tá? Para você aumentar a imagem lá dentro, você teria que aproximar o objeto, tá bom? Espero que tenham entendido, um exercício bem bacana aí, de câmera escura de orifício, com um aumento em porcentagem, né, que o torna um pouquinho interessante.